Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje encerrando aí todo um ciclo de aulas, basicamente em 2020 só tivemos aulas online. Espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido bastante. São matérias que vão fazer parte aí da vida de vocês, que vão cair no Enem, vai cair no vestibular. Então é importante que vocês tenham aprendido. Como, né, tem essa possibilidade de ficar gravado, tiver dúvidas aí chegando próximo do Enem, né, já que vai ser em janeiro, você possa rever as aulas, estudar de novo. Lembre-se que estou aqui disponível para poder tirar qualquer dúvida e explicar a matéria. A aula de hoje vai ser uma aula grande, né? Tenho certeza, apesar de estar no início, eu sei que vai ser uma gravação longa, porém, um conteúdo muito importante, uma matéria muito importante, tem caído muito nos últimos anos, vestibular, no Enem, enfim, apesar de você, de repente, não for fazer nenhuma dessas provas, é importante para seu conhecimento, conhecimento nunca é demais, vamos aprender sobre um pouco de geopolítica mundial e também algumas questões brasileiras. Sobre o que nós vamos falar hoje? Dando continuidade à aula de energia, de matriz energética, hoje vamos focar aí no petróleo brasileiro, vamos falar da produção de carvão mineral e vamos falar do gás natural, tanto no contexto mundial quanto no contexto mais nacional. Embora na última aula eu já tenha falado da geopolítica internacional mundial do petróleo, nessa aula de hoje vamos focar apenas na parte do petróleo brasileiro, que já é coisa pra caramba para a gente falar aí e discutir. Beleza, galera? Então vamos dando início à nossa aula. Espero que você aproveite bastante. Pegue seu caderno, sua caneta, seu bloquinho, faça anotações. E se tiver dúvida, anote para me perguntar aí. Beleza, galera? Vamos que vamos. Começando a falar que o ciclo do petróleo no Brasil teve início lá no século XIX, né? Os primeiros vestígios de petróleo foi encontrado no município de Bofete, em São Paulo, porém era pouco, né? O recurso a extração era inviável, porque vamos pensar alguma coisa, né? Pensar numa situação aqui logo no início da aula, que não adianta você apenas encontrar petróleo ou encontrar, né, um minério que seja de grande valor. Para mineração, para um país, importa a viabilidade dessa extração. E a viabilidade importa o quê? Quanto que eu vou gastar para extrair? Se o meu gasto, o meu custo for maior do que o lucro, não compensa, né? Então, de repente, você acha uma quantidade que não seja muito grande de petróleo, ou até mesmo de algum outro minério, né? Como ouro, por exemplo. Se você achar uma grande quantidade, mas mas ela não for grande o suficiente para dar lucro, ou seja, todo o maquinário, a questão de pessoas que você vai movimentar para trabalhar, esse custo for maior do que o valor, o lucro que o produto vai dar, não adianta. Então, esse é o caso de Bofete, em São Paulo, a extração era inviável. E o primeiro, né, a primeira jazida de petróleo viável economicamente, que foi, né, no Brasil, foi descoberto então, em 1939 no município lá de Lobato, lá no Recôncavo Baiano, na Bahia, um bairro de Salvador, um bairro até pobre, né, um bairro de pessoas mais carentes, e da qual foi retirado então um petróleo de boa qualidade e propício à comercialização. Então, a primeira extração viável no Brasil. Então, uma coisa é a primeira vez que se viu petróleo, que foi em São Paulo, e outra coisa é a primeira vez que esse petróleo ele foi encontrado de forma viável economicamente. Beleza? Lembrando que para encontrar petróleo não é qualquer lugar. Né? Não adianta você sair agora aí igual um doido, né? Do modo de falar, e começar a cavar aí embaixo da sua casa, no seu quintal, achando que você vai encontrar petróleo. Não é bem assim, né? Existem condições naturais específicas para a formação do petróleo. E a primeira condição, a mais básica, a principal que você deve saber é que precisam ser áreas de bacias sedimentares. Já falamos isso na última aula,
só existe a possibilidade de formação de petróleo em áreas de bacias sedimentares. Lá no primeiro ano a gente estuda isso, o que são rochas sedimentares, o que são bacias sedimentares, são áreas que vão ficar cobertas de sedimentos. E nessa, né, lembrando que a formação de uma bacia sedimentar demora milhões de anos, que é o tempo que o petróleo precisa se formar. Então, nesse processo que demora milhões de anos até se cobrir uma bacia de sedimentos, pode ter ficado ali algum animal, algum vegetal, que vai ficar soterrado e sem contato com o oxigênio, que é uma das principais fatores ali para a formação de um petróleo, ou de algum outro combustível fóssil, como carvão, que vamos falar no decorrer da aula de hoje. E daí, ou seja, com o passar desses milhões de anos, alguns processos naturais, esse petróleo, esse combustível fóssil vai ser formado em uma bacia sedimentar. E daí, no caso do petróleo, ele vai ficar preso dentro de rochas porosas, dentro de rochas permeáveis. Ou seja, quando a gente fala o poço do petróleo, não é que existe um grande lago subterrâneo de petróleo. Não é isso. Na verdade, o petróleo está dentro de rochas, chamadas de rochas reservatório, ou seja, rochas porosas. Então, ele vai ficar entre essas rochas, e daí todo o seu trabalho de extração, ou seja, de pegar aquele petróleo que está lá no fundo e trazê-lo para a superfície. Então, petróleo só existe em áreas de bacias sedimentares. Quando a gente olha no mapa, né, um mapa geológico, de estruturas geológicas brasileiras, nós vamos ver que existem bacias sedimentares tanto dentro do nosso continente, ou seja, dentro do país, na área continental, e aqui então a gente pode citar a bacia amazônica, né, a bacia do Maranhão-Piauí. Quando a gente fala aqui de bacias, estamos falando de bacias sedimentares. Então, há lugares com possibilidade de ter petróleo. Então, você vai me falar assim, então, Hermes, existem petróleo dentro do continente brasileiro em terra? Sim, existem áreas de extração de petróleo em terra no Brasil, embora essas áreas sejam menores do que as áreas marítimas. E daí a gente já começa a diferenciar duas áreas importantes de extração de petróleo que nós temos. O que a gente vai chamar de campos marítimos, nós vamos chamar de produção offshore. E aí você já deve ter ouvido falar nesse termo. Muita gente fala, eu trabalho offshore, eu tenho uma empresa offshore. O que seria isso? Está lá no mar. Uma pessoa que trabalha offshore, ela trabalha numa plataforma de petróleo lá no meio do oceano, lá no meio do mar. E aí, ou seja, lá no meio do mar é retirado quase que a totalidade do nosso petróleo. 96% do nosso petróleo estão nos campos marítimos, estão no mar, estão em offshore, 80% do nosso gás. Porém, nós temos no Brasil também, assim como você consegue perceber nesse mapa, que existem aí bacias sedimentares no nosso território, nós vamos ter também os campos continentais, que nós vamos chamar de produção onshore. O que então é a produção onshore? Produção em terra, em continente. Como, por exemplo, vamos ter petróleo lá na bacia amazônica. Vamos falar disso hoje. 4% do nosso petróleo é retirado no continente, ou seja, comparando com os campos marítimos, é uma quantidade pequena, né? Mas temos petróleo no nosso continente e 20% do nosso gás natural retirado também no continente. Vamos falar disso nas aulas seguintes. Beleza? Então, começando a diferenciar o que é offshore de onshore. Beleza? Toda vez que a gente fala offshore, estamos falando do petróleo retirado no mar. Toda vez que a gente fala onshore, estamos falando do petróleo retirado em terra. Beleza? Uma outra coisa que você precisa saber também, agora falando basicamente da produção offshore no mar, são as camadas da onde a gente retira o petróleo. Beleza? E daqui nós vamos falar de uma questão geológica, uma questão de formação natural e basicamente também de profundidade da onde está esse petróleo. Basicamente, até a década aí de 2000, né, toda a nossa produção ela era retirada numa camada que a gente chama ela de pós-sal. Tá? O que é a camada pós-sal? É a primeira camada de petróleo que está aí
a cerca de 2.000, 3.000 metros de profundidade, 2, 3 quilômetros de profundidade. E era daqui que, basicamente, se retirava todo o petróleo brasileiro. As primeiras estações de petróleo no Brasil vinham dessa camada pós-sal. O que acontece? No ano de 2005, foram descobertas novas jazidas de petróleo numa camada conhecida como pré-sal. Beleza? O que é uma camada pré-sal? Uma camada mais profunda. Chega aí a 6, 7 mil metros de profundidade. Então, aqui é uma camada de sal, beleza? E a gente vai chamar de pré-sal a camada mais profunda do que essa camada de sal, onde também tem petróleo. Então, quando a gente fala de pré-sal, nós não estamos falando de um novo combustível fóssil, de um novo elemento encontrado. Porque eu já ouvi muita gente falar nisso, né? Ah, nós temos petróleo, temos carvão, temos gás e temos pré-sal. Espera lá, pré-sal não é um combustível, pré-sal não é um elemento, pré-sal é uma camada, é uma profundidade. Então existe petróleo na camada de pré-sal. E é isso que você tem que entender, beleza? É um petróleo que é mais difícil a sua extração. Como ele é mais profundo, tem que ter uma nova tecnologia, tem que ter brocas, né, mais profundas para poder furar ali o subsolo, furar as rochas para chegar nesse petróleo. Então a extração do petróleo não é tão fácil como a extração do petróleo na camada pós-sal, que é uma camada mais próxima da superfície. Porém, é de extrema importância, né? A exploração começa no Brasil a partir de 2012 e a tendência, a expectativa é que a produção de petróleo no Brasil aumente e muito com a descoberta dessas novas jazidas mais profundas, ou seja, um petróleo localizado em uma maior profundidade. Beleza? Então, preste atenção que no início dessa aula estamos diferenciando alguns termos, né? Falamos ali do onshore e o offshore, estamos falando agora do que é o petróleo no pós-sal e o que é petróleo no pré-sal. Beleza? Olhando então esse mapa, né, das bacias petrolíferas do Brasil, vamos ver, né, a possibilidade de entender então que nós temos a extração de petróleo tanto na parte offshore, ou seja, marítimas, como na parte onshore, ou seja, no continente. Beleza? E as principais jazidas do Brasil, as principais bacias petrolíferas do Brasil são 4. Embora não exista só 4. Veja bem, eu estou falando das principais, das mais relevantes, mas não as únicas. Beleza? Nós temos, né, várias áreas de petróleo no Brasil, embora algumas delas pouco produtivas. Então, as mais, né, as que produzem mais, as mais produtoras, as mais importantes, são essas, que a gente vai até falar um pouquinho sobre cada uma na aula de hoje. A bacia do Recôncavo Baiano, a bacia do Espírito Santo, a bacia de Campos e a bacia de Santos. Quando eu falo bacia de Santos, e eu vou explicar isso melhor no decorrer da aula, não estou falando que existem petróleo apenas na cidade de Santos. Tá? Você vai ver que, na verdade, ela pega uma área muito maior. Assim como eu falo bacia de Campos, não estou falando que existe apenas petróleo na cidade de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Começando a falar da primeira, né, e uma das principais bacias do Brasil, é a bacia do Recôncavo Baiano, que é a segunda bacia petrolífera brasileira em volume de produção. Então, em quantidade de extração. E foi, como a gente já falou na aula de hoje, a primeira a ser explorada do Brasil, justamente porque o petróleo viavelmente, né, economicamente viável encontrado no Brasil, a primeira jazida economicamente viável foi lá no estado da Bahia, lá em Lobato, né? A gente já falou disso na aula de hoje. Então, a bacia do Recôncavo Baiano localiza-se, então, ao longo do estado da Bahia, não apenas na área do Recôncavo Baiano, não apenas em Salvador, mas todo o estado da Bahia. A bacia, então, do Espírito Santo, que está localizada aí desde a parte central do estado, mais para a parte norte, né, começando aqui bem no meio do estado do Espírito Santo, partindo em direção ao norte do estado e pegando aí o sul da Bahia, e é uma bacia que vai se caracterizar menos
pela produção de petróleo e mais pela extração de gás natural e de óleo. Vamos ver sobre o gás natural ainda na aula de hoje. Bacia do Espírito Santo. Podemos falar também da Bacia de Santos. Essa é a bacia com maior potencial de crescimento no Brasil, principalmente porque é nela que se encontra a camada de pré-sal. A gente acabou de dizer, então, esse grande potencial que o Brasil pode se tornar de produção de petróleo devido ao petróleo encontrado na camada de pré-sal, muitos deles está aí na Bacia de Santos. Sua localização se estende, então, do sul do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê que a Bacia de Santos começa no estado do Rio de Janeiro. Como eu disse para vocês, quando a gente fala Bacia de Santos, a ideia que passa é que ela só está presente na cidade de Santos, lá no estado de São Paulo. Não é bem assim, né? Inclusive, a Bacia de Santos ela chega até o estado de Santa Catarina. Então, é uma das maiores em termos de extensão e dimensão no Brasil. E a Bacia de Campos, que é uma das mais próximas da gente, justamente porque ela se encontra na parte litoral norte do estado do Rio de Janeiro e também, né, pega aqui uma parte do estado do Espírito Santo. Mas cidades aqui como Macaé, Campos, são muito impactadas diretamente pela produção de petróleo, já que fica em terra toda uma base para a produção, né? Ficam os aeroportos, de onde partem os voos até as plataformas, toda uma infraestrutura de hotéis para quem trabalha nas plataformas. Então, para a gente que mora aqui na região serrana do Rio, é uma bacia com uma maior proximidade da gente. Então, está localizada desde o litoral do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, e ela é responsável por 80% da produção de petróleo no Brasil, daí a sua grande importância. Quase que a totalidade do petróleo brasileiro, ou seja, 80% de tudo que o Brasil produz, sai daqui da Bacia de Campos. Grande parte da Bacia de Campos está aqui no Rio de Janeiro. Daí uma outra importância muito grande, né? Já que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que são da onde ocupam aí parte da Bacia de Campos, então o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo se sobressaem na questão da produção de petróleo. E daí eles são os mais beneficiados, com os lucros obtidos pela exploração de petróleo, que a gente vai chamar aqui de royalties. Já ouviu falar em royalties? O que é royalties? Basicamente, estamos falando de dinheiro que a produção de petróleo vai pagar para esses estados produtores. É como se fosse uma compensação financeira, já que se houver algum acidente, se houver algum problema, esses estados vão receber, já recebem, né, como se fosse aí um dinheiro em compensação a alguma coisa que possa acontecer com essa exploração de petróleo. Para você ter ideia, no ano de 2015, o estado do Espírito Santo arrecadou 620 milhões de reais em royalties. O estado do Rio de Janeiro teve mais de 2,3 bilhões arrecadados em royalties. Isso é muita grana, isso é muito dinheiro. Isso é importante para a economia desses estados, para poder pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura, investir em outras situações. Embora tenha leis no Congresso rodando hoje que querem direcionar esse dinheiro dos royalties para algumas áreas, como, por exemplo, a educação, que não deixa de ser muito bom também, né? Já que a educação precisa cada vez mais de investimento. Os municípios que mais receberam valores provenientes aí dos royalties foram Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, Macaé e Rio das Ostras, muito próximos da gente, né? Quantas pessoas, né, daqui da nossa região não gostam de passar férias ou curtir uma praiazinha em Rio das Ostras, que fica aqui próximo. E se você pegar nos últimos 10, 20 anos, a cidade de Rio das Ostras ela deu um salto na sua transformação em sua infraestrutura, principalmente no crescimento populacional. Se eu não me engano, ela sai de cerca de 20 mil pessoas para mais de 100 mil pessoas, né, habitantes, de 20 mil habitantes para mais de 100 mil habitantes. Então, assim, foi um crescimento extraordinário
ela atrai muitas pessoas devido a essa exploração de petróleo, e ao mesmo tempo a prefeitura arrecada muita grana com esse dinheiro do petróleo. E daí o governo pode investir, né, pôde investir em obras de asfaltamentos, em construção de escolas, em várias construções, inclusive mexendo na orla da praia, atraindo cada vez mais turistas. Um dinheiro muito importante para a prefeitura e para esses estados produtores. Como eu estava dizendo, né, esses royalties eles são importantes para garantir investimentos e, sobretudo, para caso ocorra algum acidente, que não é uma coisa tão incomum de ocorrer, já que o petróleo ele vai chegar na praia muitas vezes, né, por navios petroleiros, que pode acontecer algum acidente, algum vazamento ou algum vazamento em algum oleoduto lá no fundo do mar. Já houve diversos casos pelo mundo de acidentes com plataformas e com oleodutos que pode escapar petróleo e aí chegando nas praias, né? Como a gente vê a mortalidade de animais, pode chegar nas nossas praias aí o óleo do petróleo e atrapalhar aí a questão do turismo e até mesmo na questão, né, meio ambiente, de poluição, de morte de animais. Então é um dinheiro que visa já compensar esses estados caso ocorra alguma coisa, já que eles são afetados diretamente com a extração de petróleo. Porém, né, algumas alterações na legislação, principalmente em 2012, modificaram a distribuição desses royalties. A ideia de alguns deputados é diminuir a parcela que alguns estados e municípios, principalmente os produtores, né, diminuir a parcela que esses estados e municípios produtores recebem e redistribuir aos estados e municípios que não produzem petróleo. Porque, segundo alguns deputados, essa grana do petróleo que entra para alguns estados, para alguns poucos estados, ou seja, os produtores, apenas os produtores e municípios produtores, acaba criando uma desigualdade no Brasil, uma desigualdade regional. E isso gera muita polêmica, já que algumas cidades que se baseavam no dinheiro dos royalties, de uma hora para outra, se viram sem esse dinheiro. Então, é como se você, né, trabalhasse e ganhasse um salário e baseasse a sua vida, as suas contas ali com aquele salário. De repente, você se vê sem esse dinheiro. Então, assim, acaba gerando problemas também para esses estados que deixaram de receber. Então, só para vocês, né, terem uma ideia, quando a gente fala do dinheiro, né, da redução, é partir aqui, ó, os municípios produtores, eles sairiam aqui de 26% do lucro com os royalties para 4% aqui em 2020. A ideia é que fosse reduzindo regressivamente a cada ano, e em 2020, nesse ano que nós estamos, a ideia é que chegaríamos aqui a 4%. Ou seja, você diminuiria e muito a quantidade de dinheiro. Assim como os estados produtores também diminuiria a quantidade de dinheiro recebido dos royalties. E esse dinheiro seria dado aos municípios e estados não produtores, ou seja, aqueles estados que estão lá no interior do Brasil, que não tem aqui, né, produção de petróleo, sairia aqui de 7% basicamente para 27%, causando aí um outro descompasso aí nessa distribuição, que gerou muita polêmica. Na época, né, o governador do Rio de Janeiro foi para a TV, até chorou, dizendo que isso poderia quebrar o estado do Rio de Janeiro. Essa diminuição dos royalties começou a provocar várias crises no estado. E daí, o que acontece? Em 2013, a ministra Carmen Lúcia, do STF, ela basicamente revogou, né? Na verdade, ela concedeu uma liminar para o estado do Rio de Janeiro, para os estados produtores, e essa lei ela ficou travada. Ou seja, ela deixou de existir, na verdade, ela ficou suspensa e ela está travada no STF. Mas os ministros, agora em 2020, está chegando a época, né, deles decidirem se vão confirmar essa liminar, que é a ministra Carmen Lúcia, ou seja, retirar essa lei de circulação, ou vão revogar a liminar, ou seja, vão passar a valer de fato a lei
de redistribuição dos royalties. Então, como a gente é afetado diretamente, o Estado do Rio de Janeiro basicamente sobrevive do dinheiro dos royalties, é importante que você fique atento a isso. Né? Muita gente não gosta de assistir jornal, não gosta de ler notícias, mas são notícias que vão impactar diretamente na nossa vida, diretamente na redistribuição de dinheiro para os nossos municípios aqui do Estado do Rio de Janeiro, já que o nosso Estado recebe dinheiro dos royalties. Então é uma coisa para você ficar um pouco ligado aí. Né? E como eu estava dizendo, é uma questão polêmica, porque nós que moramos em estados produtores somos totalmente a favor de que o dinheiro fique com os estados produtores, enquanto que os estados que não produzem, eles são a favor, logicamente, de também receber uma parcela desse dinheiro dos royalties. Então é uma polêmicazinha que rola aí no Brasil, beleza? Falando de produção onshore, ou seja, de produção em terra no Brasil, hoje é pouco representativa quando comparamos internacionalmente. Alguns países fora, né, no mundo afora, principalmente Arábia Saudita, Iraque, eles têm produções onshore altíssimas, ou seja, a maioria da produção de petróleo deles são em terra, enquanto que no Brasil é em água. O que requer um pouco mais de trabalho, né? Já que em água você tem que ter toda uma infraestrutura, questão de plataforma, o que acaba sendo um pouco mais custoso. A produção onshore no Brasil representa aí apenas 0,2% da produção mundial. Então é uma produção muito pequena, né, em termos de comparação com o resto do mundo. No Brasil, a produção onshore ela é muito mais desenvolvida, né, e a região que mais vai produzir petróleo onshore é o Nordeste, com cerca de 75% das produções do Brasil. E uma das principais bacias onshore no Brasil é a bacia Potiguar, que fica no Rio Grande do Norte. Tá? Como a gente pode ver no mapa, bem mesmo dentro do continente, essa produção de petróleo. Então, o Nordeste é o nosso maior produtor onshore. E a região Norte, que também é uma outra produção bem importante onshore no Brasil, ela se caracteriza aí pela produção de petróleo e mais ainda na produção de gás natural. Então também existe petróleo lá na Amazônia, lá no meio da floresta, como você pode ver aí na imagem, né, no campo de Urucu, e também a produção de gás. E essa produção de gás ela é muito importante para abastecer as indústrias do polo industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus, né, que conta aí com mais de 600 empresas, e esse gás ele é levado de Urucu até Manaus aí pelo um grande gasoduto, beleza? Foi inaugurado, se eu não me engano, em 2009 e acaba aí fazendo essa grande produção industrial lá na região norte. Então, a produção onshore no Brasil, beleza? Falando do pré-sal, que é aquela camada mais profunda, né? Como a gente já viu, uma camada aí de 800 quilômetros de extensão, que pega aí desde o litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina, uma área enorme, né, que está lá no mais profundo, é uma quantidade enorme de petróleo. Porém, que coloca um grande desafio também no Brasil, principalmente na Petrobras, já que ela é uma estatal que é um monopólio de exploração no Brasil, só ela pode explorar petróleo no Brasil, desde quando ela foi criada pelo Getúlio Vargas. Ela até hoje é uma estatal e ela é um grande monopólio, só ela pode explorar, então é um grande desafio para ela conseguir explorar em petróleo em águas muito profundas, mais profundas do que na camada do pós-sal, como eu já adiantei isso na aula. Aqui a camada do pós-sal é onde era explorado primeiramente, e agora essa camada mais profunda localizada entre 5.000 e 7.000 metros de profundidade. Só que se o Brasil conseguir produzir, retirar esse petróleo, pode tornar o Brasil, inclusive na camada, na condição de maiores exportadores de petróleo do mundo, porque a quantidade é muito grande. Mas lembrando que são desafios. Descobertas gigantes no petróleo, né, tornaram então o Brasil autossuficiente na produção de petróleo. Você já deve ter ouvido falar disso. O que é ser autossuficiente na produção? É produzir mais do que consumir. Hoje, o Brasil ele figura aí entre os 10 maiores produtores de petróleo, né? Estamos aqui na 10ª produção, e a nossa produção média por dia
era aqui, ó, de 2,7 milhões de barris por dia, isso lá em 2018. A média do Brasil, né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, a gente vai ver que a produção muito inferior, já que os Estados Unidos produzem aí cerca de 15 milhões de barril por dia, a Arábia Saudita 12, e o Brasil 2,7. Essa é a nossa produção diária. Porém, esse ano, em janeiro, batemos o recorde. Conseguimos alcançar a marca de 4 milhões de barris por dia, uma quantidade enorme. Então, muito em compensação, né, em ajuda aí desse petróleo lá na camada de pressão. E o Brasil ele recebe o título de autossuficiente na produção de petróleo. Porém, na prática, o país ainda não se livrou da importação de petróleo. O Brasil continua importando petróleo, inclusive vem aumentando os volumes importados nos últimos anos, e não só de petróleo, mas como também de alguns produtos já derivados, como gasolina, o diesel, que o Brasil tem que importar. E aí você pode me perguntar, mas Hermes, como que o Brasil, então, ele aumentou sua capacidade de produção, superando ao consumo, então se tornando um país autossuficiente, mas ele continua importando petróleo. O Brasil não apenas petróleo, mas ele importa gasolina, importa diesel. Por quê? Porque a nossa autossuficiência ela é reconhecida, né, como nominal ou relativa. O que isso quer dizer? Que existe um descasamento entre o que a gente consegue extrair do fundo do mar ou em terra, o que a gente extrai, e a nossa capacidade de refino, está ligado diretamente à nossa capacidade de refinar esse petróleo. Eu já expliquei isso na última aula, que o processo, né, de uso do petróleo, ele consiste em basicamente dois: a capacidade de extrair esse petróleo, de ter o petróleo, e a capacidade de refinar. Já que o petróleo, quando ele sai da natureza, né, desculpa, quando ele sai lá do fundo do mar, o petróleo, ele sai o que a gente chama de petróleo cru, e ele não consegue ser usado dessa forma. Daí ele tem que ir para um lugar chamado refinaria, igual essa que está aqui em cima, para poder ser transformado em derivados, em produtos, como gasolina, diesel e tantos outros. Então o Brasil ele não tem capacidade de refinar petróleo. É aí que entra o grande lance. Ele produz, mas não tem capacidade de refinar. Por quê? Falta refinarias no Brasil. Além de faltar refinarias no Brasil, o nosso petróleo ele não é de uma qualidade muito boa, vamos dizer assim. O nosso petróleo ele é do tipo pesado, denso, mais difícil de refinar. E daí o Brasil tem que fazer o quê? Né? O Brasil ele tem que misturar esse óleo pesado nosso, que a gente extrai, com o petróleo mais leve, que o Brasil vai comprar de outros países, que o Brasil vai importar. Então, para a nossa refinaria funcionar, a gente tem que comprar óleo leve e misturar com o nosso óleo pesado para isso, para a nossa refinaria funcionar. Então, assim, a gente continua importando. Além disso, né, o nosso óleo, o óleo pesado que a gente exporta, ele é mais barato do que o leve que a gente compra. Então a gente compra óleo leve, muito praticamente do Oriente Médio, ali daqueles países do OPEP que a gente viu na última aula, Arábia Saudita, Iraque. O petróleo deles, além de ser em grande quantidade, é petróleo leve, mais fácil de refinar. Nosso petróleo pesado. Então, a gente vende o petróleo pesado, que é mais caro, que é mais barato, no caso, e importa o petróleo leve, que é mais barato. Então, assim, a gente ganha menos com exportação e gasta mais com exportação, causando nenhum desequilíbrio. O petróleo pesado, ele serve para fazer, entre outras coisas, né, asfalto, como a gente já viu, né, asfaltando, entre outras coisas menos rebuscadas. Para fazer gasolina, para poder refinar o óleo, né, fazer alguns outros derivados, precisa, assim, então, misturar com um óleo mais leve que a gente acaba tendo que comprar. A importação também de derivados como gasolina, diesel, para alguns lugares do Brasil, é mais vantajoso também. Isso porque o Brasil é um país muito grande e as nossas refinarias elas estão concentradas em algumas regiões, como a gente consegue ver aqui no litoral e basicamente aqui no Sudeste.
Então, alguns outros estados do norte, centro-oeste, que não têm refinarias, esse petróleo nosso, para chegar nesses lugares, vai ter que fazer um gasto muito grande aqui com o transporte. E dependendo da localização, fica mais fácil de importar petróleo de um país vizinho, de um país que tem a refinaria mais próximo do que dessas regiões do Brasil. Então, isso acaba fazendo com que muitas vezes o Brasil também importe, exatamente por uma questão de logística. E aí você pode me fazer uma pergunta que, de repente, é até interessante. Você olha aqui para o estado do Rio de Janeiro, você vê aqui uma refinaria, vamos até falar dela daqui a pouco. E quando você olha aqui, por exemplo, o Distrito Federal, você não vê refinaria. Não tem refinaria de petróleo do Distrito Federal. Da onde que vem o petróleo? Então eles têm que comprar de algum lugar. E se você for, por um acaso, em Brasília, e for abastecer seu carro, sua moto, num posto de Brasília, você vai ver que o preço da gasolina lá é mais barato que o preço da gasolina no Rio de Janeiro, que tem refinaria. Aí você poderia me perguntar, mas por que isso? Está ligado diretamente à quantidade de imposto que cada estado coloca em cima da gasolina. Então, como os nossos postos têm que pagar um imposto maior, né, para poder vender o petróleo, nosso preço acaba sendo mais alto, por uma questão de imposto e não do custo de produção, já que muitos estados que não produzem e não têm refinaria acabam tendo petróleo mais barato do que o nosso, que somos estados produtor e estado que refina. Beleza? Então é uma questão política. Show de bola? Nossas refinarias, né? O Brasil possui aí 17 refinarias, basicamente da Petrobras, embora a Petrobras nos últimos anos vem privatizando algumas, colocando na mão da iniciativa privada o refino do petróleo, mas o fato que o Brasil possui 17 refinarias, com capacidade de refinar 2,3 milhões de barris por dia. Vimos que a nossa produção ela aumentou para 4 milhões, ou seja, estamos produzindo muito mais do que a nossa capacidade de refino. Daí a nossa condição de importador de petróleo, além de ser um petróleo, como já vimos, a necessidade de importar um petróleo mais leve, mas não temos a capacidade de refinar os 4 mil barris que a gente retira. 98% então dessas refinarias são brasileiras, como eu estou dizendo. O Brasil vem nos últimos anos privatizando algumas dessas refinarias que são da Petrobras. Uma delas, né, que faz parte aqui do nosso contexto, que é da Petrobras, próximo da gente, é a Reduc, uma das maiores aqui do Sudeste, que fica no município de Duque de Caxias, que é a refinaria de Duque de Caxias. Fica ali nas margens da Washington Luiz, quem já passou ali à noite, já deve ter visto algumas labaredas de fogo. Um grande lance, né, que a galera ambiental costuma criticar muito é a proximidade com a Baía de Guanabara e a possibilidade ali de poluição da Baía de Guanabara, como a gente consegue ver ali nos fundos da Reduc. Importante é entender que ela é muito importante para a nossa região, inclusive basicamente toda a gasolina que a gente consome aqui, que você consome aí em Dois Barras, que eu consumo aqui, a gente está consumindo petróleo, gasolina vindo aí basicamente da Reduc. Beleza? Inclusive naquela época lá da greve dos caminhoneiros, né, que foi feito todo um movimento de caminhoneiros, muitos bloquearam a saída da Reduc, dos caminhões da Reduc. Por isso que faltou gasolina em vários lugares, né, inclusive aqui, naquela época. Beleza? A maior concentração dessas refinarias estão no Sudeste, né? Então, como a gente consegue perceber, o estado de São Paulo, né, o estado do Rio de Janeiro, a gente acabou de falar da Reduc, são os estados que mais têm refinarias. Isso é explicado por alguns motivos. Por que essas refinarias se concentram mais aqui? Primeiro, maior contingente populacional, ou seja, maior quantidade de consumidores, né, de pessoas, maior número de automóveis, maior quantidade também de indústrias, a proximidade com os locais produtores, como já vimos, Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Recôncavo Baiano, na Bahia, além da Bacia de Santos. Então, a proximidade com a produção e as refinarias ficar próximo também é um fator importante para a localização dessas refinarias. E as refinarias são instaladas estrategicamente nesses locais para reduzir gastos com transporte. Já que se você colocar a refinaria muito longe do local de produção, como que esse petróleo vai chegar lá? Né? Através de oleoduto, e aí você deveria
ter toda uma infraestrutura, mais gasto. Então, colocando as refinarias mais próximas dos locais de produção, das plataformas de produção, você diminui os gastos e aumenta o lucro, que é importante para essas empresas produtoras. Nos últimos anos, a expansão aí dos parques de refino, né? O Brasil fez todo aí um projeto de aumentar as refinarias e a quantidade de refino, principalmente aumentando aqui aumentando a Rinesp, que é uma refinaria que fica em Pernambuco, e a construção de uma refinaria aqui no Rio de Janeiro, conhecido como Comperj. Você já deve ter ouvido falar em Comperj, se você foi, né, no Rio de Janeiro nos últimos anos, você deve ter visto todo o movimento em Itaboraí para a construção do Comperj. Porque quando a gente sai de Nova Friburgo, a gente passa exatamente do lado aqui do Comperj, pelo menos da entrada, que era uma obra que, na época, né, começou-se a falar de obras faraônicas, de gastos absurdos, né, e que deveria ser muito grande, principalmente com a construção de 2 refinarias e várias outras empresas no ramo petroquímico. E só que o que acontece? O Comperj ele foi envolvido em muitos escândalos de corrupção, na época da Lava Jato, principalmente. E aí descobriu-se, né, que o Comperj tinha um orçamento de 4 bilhões de dólares e já tinham sido gastos mais de 13 bilhões. Mas a ideia é que se gaste mais de 20 bilhões para que sejam feitos. Ou seja, um valor extremamente muito maior do que era o valor inicial no orçamento. E daí as obras ficaram paralisadas durante muito tempo devido aí às investigações da Lava Jato, muita questão de desvio, e só que o Comperj não foi apenas na questão da Lava Jato e de desvio da Petrobras, que é dinheiro público, né, que foi desviado. A construção do Comperj, ela mexeu também com municípios próximos, principalmente Itaboraí e Cachoeira de Macacu, que eram municípios que começaram a sentir os efeitos do Comperj. Como, por exemplo, muitas pessoas de vários lugares do Brasil começaram a migrar para morar em Cachoeira de Macacu e Itaboraí, visando postos de trabalho, porque o Comperj prometia criar milhares de postos de trabalho. Então, muita gente já migrou para essas cidades, e a cidade ela começa a crescer em infraestrutura, começam a construir edifícios com escritórios, com salas comerciais, shopping, Itaboraí, né, e começa a valorizar. Só que o Comperj, à medida do momento que ele entra nessas investigações e a obra para, essas cidades elas também começam a sentir efeitos muito grandes. Então, o que você começa a ver é um grande declínio na economia de Itaboraí, principalmente, que é na cidade principal onde ia ser construído o Comperj. E você vê muitas empresas quebrando, pessoas indo embora, pessoas que venderam tudo nas suas cidades e migraram para Itaboraí na tentativa de trabalhar no Comperj se viram sem nada. Nos últimos anos, né, rolou aí um papo que a Petrobras iria concluir a construção com uma parceria da China, porém com o seu projeto muito reduzido, a capacidade de refino que se estimava no início basicamente foi abandonada, um novo projeto, e são cenas para a gente ficar de olho também, já que é um tema super atual que está rolando aí. Beleza, galera? Então, basicamente a gente falou de todo o contexto do petróleo brasileiro para a gente ficar de olho. Questões importantes que podem cair em provas aí, é importante para o seu conhecimento geral. Beleza? E agora vamos falar do carvão mineral. Beleza? Antes da gente começar a falar sobre o que para que usa, quem produz mais, vamos lembrar que carvão mineral não tem nada a ver com carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele que você utiliza aí no seu churrasquinho final de semana, que inclusive é uma beleza, que podem me chamar pós-pandemia, não é isso? Mas esse carvão ele é feito a partir do ser humano, que pega o tronco de árvore, coloca numa carvoaria, bota fogo, né? Coloca fogo e faz o carvão, utilizado aí no nosso dia a dia. Aqui pra gente vamos falar do carvão mineral. O carvão mineral ele é um combustível fóssil.
produzido muito similarmente como o petróleo. Foi soterrado aí por um longo período de tempo, levou aí milhões e milhões de anos. Teve que ter pressão, ou seja, o peso da superfície, ajudando a comprimir o carvão lá no subsolo, e calor. Da onde que vem esse calor para fazer esse carvão? Se a gente falou carvão vegetal, o ser humano coloca ele numa carvoaria e coloca fogo, né, para fazer carvão, tem que queimar esse, esse tronco de árvore, né, essa madeira. Como que esse carvão se formou naturalmente? De onde que veio esse calor? Não foi do sol. Esse calor ele vem do subsolo, do interior da terra, então em locais muito profundos, para receber esse calor e transformá-lo ali em carvão, beleza? Ao longo aí de milhões de anos. Então esse carvão ele tem que ser extraído. Esse carvão é extraído em grandes áreas de mineração, tem todo um trabalho, né, de mineradoras, tanto em algumas minas que são na superfície, quanto em minas que são aqui, ó, como na foto do lado, minas subterrâneas, que inclusive oferecem alguns perigos para quem trabalha. Vamos falar nisso na aula ainda hoje. Então, esse é o carvão mineral. E para que ele serve? Diferentemente do carvão vegetal, se você vai utilizar ele no seu churrasquinho, o carvão mineral ele tem um uso mais industrial. Ele tem um uso, né, propriamente para a indústria. Você vai fazer churrasco com carvão mineral, né? Você vai fazer o carvão mineral e serve para outras coisas. Entre essas coisas, para aquecer forno de siderúrgica. Lembra da siderúrgica? O que é? Uma indústria que transforma o minério de ferro em aço. Tá vendo aqui, ó, do lado? Uma barra de aço saindo aí, incandescente ainda, né? Fundida, vai resfriar e vai ser transformada em aço. Então, para aquecer essa siderúrgica, carvão mineral. Outro uso aí do carvão mineral é em termoelétricas. Para que serve uma termoelétrica? Para gerar energia elétrica. Lembrando que toda energia elétrica ela parte do mesmo princípio. Tá? O que vai mudar é a fonte. Como assim, Hermes? Você tem que ter uma turbina, né? Uma turbina, desenhar aqui mais ou menos uma turbina que precisa girar aqui numa velocidade muito rápida. E o que vai fazer essa turbina girar é o que vai modificar nossas fontes de energia elétrica. Por exemplo, numa hidrelétrica, é a água que vai fazer, né, a água do rio que vai fazer com que essa turbina gire muito rápido. Em uma usina eólica, o vento. Em uma usina termoelétrica, como a gente está vendo aqui, o vapor da água. Como assim o vapor da água? Ó, só imaginar aqui rapidinho. Imagina que isso aqui é uma caldeira cheia de água. Tá, ó, coloca a água aqui, beleza? E aí essa água ela precisa ser aquecida, ou seja, aquecida com o quê? Com o carvão. Aqui que entra o carvão mineral. Para aquecer essa água ela vai virar vapor, beleza? Vai virar vapor e ela vai sair daqui desse tanque numa velocidade muito rápida, capaz de movimentar as turbinas. É basicamente assim que funciona uma usina termoelétrica. Então, quando a gente olha aqui nesse esquema da termoelétrica, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos exatamente isso, a turbina, beleza? Sendo aquecida aqui, ó, pela água. A água que veio aqui girar essa turbina vai acionar aqui o gerador, que vai gerar toda a energia elétrica. Qual que é o problema de uma termoelétrica, né? Como você utiliza o carvão para aquecer o forno, geralmente ela vai emitir muitos poluentes. Vamos falar da emissão de poluentes do carvão ainda na aula de hoje. Mas, enfim, o carvão mineral tem um uso muito mais comercial, muito mais industrial do que o carvão vegetal, beleza? Existem alguns tipos de carvão mineral, isso vai variar de acordo com a quantidade de carbono que ele tem. O principal elemento do carvão mineral que vai fazê-lo ser grande poluente é justamente ter uma grande quantidade de carbono. E aí nós vamos classificar o carvão em 4 tipos. O que a gente vai chamar de turfa, o que tem 60% de carbono, ou seja, é o mais fraquinho. Temos aí o lenhito, que vai ter aí 70% de carvão. A hulha, que vai ter de 80 a 90 a 85, e o antracito. O antracito é o mais poderoso carvão que tem, porém é o mais raro de se encontrar na natureza. Ele tem 90% de carvão, ele tem a maior capacidade de gerar calor. E a geração de calor que interessa no carvão. Quanto mais ele gera calor, mais caro ele vai ser, mais raro ele vai ser também, e mais procurado ele vai ser.
beleza? O carvão mineral ele já era, né, explorado desde a China antiga, lá séculos atrás. Porém, ele vai ganhar mais protagonismo no mundo, mais fama e mais utilização com a energia gerada aí na primeira Revolução Industrial. Então, lembrando que na primeira Revolução Industrial, já vimos isso esse ano, a energia principal foi o carvão mineral, né? Principalmente porque a partir dele foi possível a construção de motores a vapor. Vapor de quê? Vapor de água, né? Quando a gente fala motor a vapor, é a água que está aqui dentro, mas ela está sendo aquecida por quem? Pelo carvão. E daí a gente vê, né, essa fumaça preta saindo das locomotivas, que foi aí uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial. Essa fumaça preta vindo diretamente do carvão, que estava fazendo o motor girar e se movimentar ali a locomotiva, que já foi, né, uma revolução, o próprio nome já diz. Naquela época, isso lá no século XVIII, beleza? As reservas mundiais de carvão são enormes. Na verdade, entre os combustíveis fósseis, gás, carvão e petróleo, o que tem mais é o carvão, né? Temos aí cerca de 847 bilhões de toneladas, quantidade suficiente para atender a população aí por pelo menos mais 130 anos. Então, é muito carvão, muito mais do que o petróleo. O petróleo tem menos reservas, então o petróleo está mais sujeito a acabar do que propriamente o carvão. 75% dos países que possuem, são 75 países, né, que possuem reserva de petróleo. Entre eles, os mais significativos são os Estados Unidos, Rússia, China, que só eles têm 60% do carvão mineral. Olhando aqui no gráfico, a gente vai ver que os Estados Unidos ele possui 28% das reservas. O país que tem mais reserva é os Estados Unidos. Porém, existe uma diferença entre ter reserva, ter produção e ser consumidor. Porque apesar dos Estados Unidos ter a maior reserva, os maiores produtores e consumidores são os chineses. A China é o maior produtor e o maior consumidor de carvão. Isso vai chamar a atenção do mundo, porque, como a gente já vinha falando, o carvão é altamente poluidor, né? Ele é o combustível fóssil mais poluente do mundo. E quando a gente olha no gráfico dos países que mais emitiram CO2 nos últimos 20 anos, quem é o primeiro? A China. E a gente acabou de dizer que a China é o país que mais utiliza o quê? Carvão mineral. Então, está diretamente ligado a China a usar muito carvão e, logicamente, a ser um dos maiores poluidores. Então, o mundo todo olha para a China, já que diversas cidades da China são muito poluídas, o ar bastante poluído, a população costuma usar máscara direto nessas cidades, algumas cidades chinesas, exatamente por causa da poluição. Além da poluição, o carvão mineral tem outros problemas, né? Ela também prejudica o meio ambiente a partir da extração, ou seja, na mineração, que destrói grandes áreas, e também existem alguns problemas nas minas de carvão, tá? Existem riscos de desabamentos, que é comum nas explorações subterrâneas de grande profundidade. Nas minas de carvão, você tem ali uma liberação do gás metano, né, que é o CH4, que faz parte do carvão, que torna o ambiente muito mais suscetível a incêndios, explosões e intoxicações. Então, não é raro você ver nos noticiários notícias como essa, de explosão em minas, que deixam vários mortos, como aconteceu na Colômbia, ou explosão em minas de carvão, que deixam vários mortos e feridos na China, lembrando que a China é o maior produtor. E isso, se você colocar no Google, você vai ver vários lugares do mundo que tem problemas de explosão em minas, devido ao gás que sai do carvão, explode a mina e mata muitas pessoas. Então, assim, além do problema ambiental de poluição do ar, tem um problema social também, né? Que é matar pessoas, né? Os trabalhadores, ali toda uma questão social das pessoas que trabalham nas minas de carvão. No Brasil, a produção não é tão significativa, né? O Brasil está em 10º lugar de reserva no mundo, ou seja, apesar de ser o 10º, né? Temos muitos países, apesar de ser o 10º, nós temos apenas 1% da produção mundial de carvão. Nosso carvão é basicamente turfanito e hulha, ou seja, não temos o antracito, que é o carvão de melhor
quantidade de carbono, de melhor poder calorífico. O nosso carvão, falando, né, no linguajar mais direto, não é de boa qualidade. A ULI aí totaliza 32 bilhões de toneladas de reserva, sobretudo no Rio Grande do Sul, tá? Que é o estado mais produtor de carvão mineral do Brasil, é o estado do Rio Grande do Sul, principalmente numa jazida chamada de Candiota, que possui aí 38% de todo o carvão brasileiro. Em segundo lugar, vem aí o estado de Santa Catarina, que está logo aqui vizinho do Rio Grande do Sul, com 10% de toda a produção. Como se trata, né? Estava falando de um carvão que não é de tão boa qualidade. Basicamente, 85% do nosso carvão ele é utilizado em usinas termoelétricas, principalmente nas usinas termoelétricas próximas ali da usina de Candiota. Falei da termoelétrica logo no início, ali quando eu estava falando de carvão, que serve para aquecer ali os fornos, né? Mas também se utiliza aí 6% em indústria de cimento, 4% em indústria de papel celulose, 5% nas indústrias de cerâmica, alimento, entre outros. Diante disso, né, como o carvão brasileiro ele não é tão abundante, não é de tão boa qualidade, a produção brasileira é insuficiente e o Brasil importa mais de 50%, né, cerca de 50% do carvão que a gente consome aqui no país. Beleza? Show de bola! E, enfim, para a gente finalizar nossas aulas de combustíveis fósseis, vamos falar sobre o gás natural, que é outro combustível que é associado à formação do petróleo. Geralmente, na formação do petróleo, por entre as rochas, vai gerar um gás, e esse gás é extraído naturalmente, chamado de gás natural, e estabelece toda uma geopolítica nas relações comerciais entre alguns países, principalmente entre asiáticos e europeus. Dois países vão se sobressair nesse contexto, tanto na questão de reserva, são os países que possuem mais reserva, tanto nessa questão geopolítica. De quem nós estamos falando? Basicamente de Irã e Rússia. A Rússia localizada aqui na Europa, né, tem uma grande parte na Ásia também, e o Irã, país do Oriente Médio, que faz parte aí uma das regiões da Ásia. Então, é muito importante você entender essa questão geopolítica do Irã e Rússia. Questões super atuais, super questões de atualidade também, e você tem que ficar ligado nisso, beleza? Falando do Irã, o Irã tem uma das maiores reservas do mundo de gás natural, porém enfrenta dificuldades para ofertar e vender, ou seja, para exportar o seu gás, principalmente por causa de tensões, de conflitos com os Estados Unidos. Existe uma grande tensão aí com os Estados Unidos e seus aliados. A questão é que não se resume apenas aos Estados Unidos, principalmente aos seus aliados, em especial aos países europeus. Como assim? Né? O que rola, então, entre os Estados Unidos e o Irã? O Irã acusa os Estados Unidos de intervir na sua política interna, uma coisa que é errada. Todo país é soberano, ninguém pode interferir na política interna de outro. Então, os Estados Unidos acusam os Estados Unidos de intervir na sua política interna ao financiar grupos clandestinos de oposição ao regime, já que o Irã tem meio que uma política de ditadura, e então, assim, um governo meio autoritário. Então, os Estados Unidos meio que financia grupos meio terroristas em oposição ao governo iraniano. Enquanto isso, os Estados Unidos acusam o Irã de fornecer apoio financeiro e militar a grupos terroristas, além de tentar desenvolver armas nucleares secretamente. Isso aqui é uma das grandes acusações que vários outros países fazem ao Irã, de que o Irã produz armas nucleares, bombas nucleares, já que o Irã é reconhecido mundialmente por ter programa nuclear. Só que o Irã fala que é para fins pacíficos. Já o mundo, né, o restante dos países, e principalmente os Estados Unidos, condenam o Irã, falando que essas armas, na verdade, esse programa nuclear do Irã é para desenvolver armas nucleares. E daí fica nesse impasse, né? E os Estados Unidos com vários países aliados. Por conta dessa relação, então, né, controversa, o gás iraniano ele é exportado basicamente para os países asiáticos, já que o Irã vai ter uma dificuldade grande de exportar o petróleo aqui para a Europa,
visto que grande parte dos países europeus são aliados aqui aos Estados Unidos, e os Estados Unidos não permite essa comercialização dos países europeus com o Irã. Vai restar para o Irã exportar aqui para os países asiáticos, principalmente para a China, que é um grande poder, né? Tem uma grande força econômica no mercado asiático, mundial também, né? Em 2015, foi firmado um acordo internacional então envolvendo o Irã e alguns países, como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia, China e Alemanha. Veja bem, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha são os 5 países, né, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Beleza? São países que fazem parte do Conselho de Segurança. E esses países, eles têm um acordo que só eles podem ter programas nucleares. E o Irã não. Então, em 2015, foi feito um tratado para que o Irã, né, onde o Irã se comprometeu a não desenvolver mais questões nucleares e principalmente armas nucleares. Então, o Irã se compromete com esses países. Em troca disso, né, teria uma melhora nas relações comerciais com os países europeus e americanos. O Irã poderia voltar a exportar o gás, desde que ele cumprisse com o seu acordo de não tocar aí o seu projeto nuclear. Só que o acordo foi rompido unilateralmente pelos Estados Unidos em 2018, principalmente pelo governo Donald Trump, que acusa o Irã de retomar esse programa nuclear, de voltar a construir bombas nucleares e novamente foi restringido as vendas iranianas para os mercados europeus, que são os mais lucrativos. Então você fica, né, o Irã tem esse problema de não poder exportar para vários outros países do mundo, principalmente por causa desse embargo que os Estados Unidos faz, principalmente com seus aliados europeus. Já que o gás, para, né, chegar em determinados lugares, ele tem que ir de gasoduto. Então, assim, para o Irã é mais fácil, né, a exportação devido aqui Turquia e a chegada aqui na Europa do gás. Por outro lado, então, a União Europeia, né, que precisa importar gás do Irã, ela também vai sofrer. Porque se ela não pode importar gás do Irã, ela vai ter que importar do segundo maior produtor de gás do mundo, que fica logo ali também, que é quem? A Rússia. Né? Por outro lado, a União Europeia vai ficar dependente, né, de importar da Rússia, já que a Rússia está logo aqui próximo da União Europeia. Mas existe um outro problema que envolve a União Europeia e a Rússia. Tá? Por quê? Porque boa parte do gás que chega na União Europeia vem por meio de oleodutos que passam pela Ucrânia, como a gente consegue perceber no mapa aqui. Então, esse gás, para sair da Rússia e chegar aqui nos países mais desenvolvidos da Europa, esse gás tem que cruzar aqui boa parte da Ucrânia. E existe um conflito hoje entre Rússia e Ucrânia, principalmente pela obtenção, né, pela luta por anexação da região da Crimeia. O que é a região da Crimeia? É uma região da Ucrânia, faz parte da Ucrânia, mas que a Rússia, né, ela anexou essa região, foi anexada pela Rússia. Só que a Ucrânia não aceita. A Ucrânia não quer deixar que a Crimeia faça parte da Rússia. Tem toda uma questão geopolítica, saída para o Mar Negro, tem, né, todos os interesses, tanto por parte da Ucrânia quanto por parte da Rússia. Porém, na região da Crimeia, mora uma grande quantidade de russos, que se identificam mais com a Rússia do que propriamente com a Ucrânia. E aí, ou seja, há movimentos separatistas pró-Rússia dentro da Ucrânia. E aí dá toda uma guerra civil. Então, esse gasoduto, né, que passa pela Ucrânia para chegar na União Europeia fica comprometido, e daí a União Europeia também não fica, né, com a impossibilidade de importar esse gás da Rússia. Então tem toda essa questão geopolítica.
Para que se utiliza gás, né? A utilização do gás está voltado diretamente hoje para uso em veículos, através do gás natural veicular, o GNV. Você já deve ter visto postos, né? Aqui na nossa região tem alguns poucos, mas é um gás muito utilizado em veículos e também utilizado em algumas indústrias, principalmente como fonte de energia elétrica, porque o gás também é usado em algumas termoelétricas a gás. E aí é uma questão para ficar de olho, porque o gás, em comparação com o petróleo e principalmente com o carvão, ele tem algumas vantagens. Qual vantagem? O gás natural ele gera muito menos emissões de CO2, ou seja, de gases de efeito estufa, em relação ao petróleo e o carvão. Então ele é mais bem visto no mundo, ele é menos poluente. Porém, ele tem alguns problemas, né? Requer toda essa infraestrutura para que ele seja deslocado, como a gente acabou de ver no caso aí da União Europeia e da Rússia, toda a questão do gasoduto que ultrapassa aí, né, dentro da Ucrânia, e tem toda uma questão ali de conflito entre Rússia e Ucrânia, então esse é o maior problema, né? Requer toda essa infraestrutura, é uma infraestrutura cara, a instalação de gasoduto, beleza? No Brasil, o gás natural representa 20% da nossa matriz energética, especialmente após a descoberta do pré-sal, que aumentou bastante a nossa produção de gás, e a implantação do gasoduto lá de Urucu, Manaus. E vimos lá no início da aula, quando a gente falou da produção onshore de petróleo na região norte, né, que vai ligar aí as reservas de Urucu até as termoelétricas lá do estado do Amazonas, as indústrias da Zona Franca de Manaus, esse gasoduto que foi implantado no ano de 2009, que é muito importante para a região norte. Já o Brasil, né, o restante do Brasil, ele muitas vezes tem que importar gás, já que o Brasil não é autossuficiente em gás. São 9 países que importam gás para o Brasil e o principal deles é a Bolívia, até porque a Bolívia é um país vizinho ao Brasil, né? 67% do nosso gás vem da Bolívia através de um gasoduto que foi implantado, né? Começou -se a construir lá em 1997, um gasoduto que vem lá da Bolívia e traz o gás até o estado de São Paulo e depois ele é, né, direcionado para outras partes do Brasil. Esse gasoduto, né, um transporte, que a gente já estudou isso, né, um tipo de transporte terrestre, possui aí cerca de 3.150 quilômetros de extensão, sendo 500 quilômetros, né, dentro da Bolívia e mais de 2.000 em solo brasileiro. O custo total foi mais de 2 bilhões de dólares para implantar esse gasoduto. Começou a ser, né, implantado em 97, 2 anos depois já estava parcialmente operando, e agora em 2010 houve aí toda uma obra para a expansão desse gasoduto, que é muito importante para trazer esse gás da Bolívia para o Brasil, embora nos últimos anos a importação tenha diminuído, principalmente por causa do valor, tem ficado caro. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido essa aula sobre né, os combustíveis fósseis, falamos do petróleo principalmente no Brasil. Se você não assistiu a aula sobre a geopolítica mundial de petróleo, assista, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Muito importante, essas 2 aulas de extrema importância para que você aprenda esse conteúdo e esteja preparado aí para as próximas provas, né, que virão. E essa, enfim, é a nossa última aula nesse ano conturbado aí de 2020, né, com pandemia, aulas online. Espero que você tenha conseguido extrair o melhor das aulas. Lembrando que qualquer dúvida estou à disposição para tirar de vocês e desejo aí toda, né, um bom final de ano para todo mundo e que todo mundo se saia muito bem desse momento de pandemia com saúde, que é o que mais importa. Valeu, galera. Grande abraço.